Olá, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história com bonecas, com reforma de bonecas, com bonecas de pano. Toda essa trajetória de ter mudado de emprego, de profissão inclusive, ter abandonado tudo pra recomeçar e ainda nem sabia o quanto que as bonecas seriam parte da minha vida, com tanta emoção, e conseguiria fazer essa conexão do trabalho que eu já tinha, da minha formação, com o que hoje tudo isso representa pra mim, a costura, as histórias, as memórias, a relação com as pessoas. Eu continuo ainda no mundo da educação, eu sou professora e eu vejo esse vínculo muito próximo, não só com crianças, mas com pessoas de todas as idades. Foram surpresas que foram acontecendo e foram acontecendo naturalmente, mas eu vejo que é uma história que pode mostrar que a gente não tem que ter medo de buscar aquilo que faz bem pra gente, que nos deixa feliz. As coisas vão acontecendo, a gente vai buscando atrás e a gente vai tendo resultado. Então essa é a minha história, muito improvável, jamais imaginei que isso fosse acontecer, de trabalhar com bonecas, e o retorno que eu tenho em todos os âmbitos. Meu nome é Fátima Melotti, hoje eu sou especialista e professora de reforma de bonecas. Eu moro numa cidade do interior muito pequena, do estado de São Paulo. Passei toda a minha infância até os 12 anos no sítio. Meu avô tinha um sítio e a gente morava lá, todos os filhos dele, 12 filhos, e alguns foram casando, foram para outras cidades, mas ficaram 3 filhos casados morando lá, mas o meu avô então eram 4 famílias, tentando sobreviver exclusivamente ali na década de 70 e 80 do que o sítio provia. Foi uma época assim muito escassa, muito difícil de todos os aspectos, de alimentação, de vestimenta. Era uma vida muito difícil, que se trabalhava muito, mas o retorno era pouco. Se trabalhava o ano inteiro até esperar a colheita, não tinha assim condições de ter maquinários, eram coisas bem rudimentares, assim, simples, mas que eles sempre batalharam, né? Os meus tios tinham mais filhos, uma tia com 6 filhos, mas eu sou filha única. E mesmo assim, a gente passou por várias dificuldades. E uma delas, que eu vejo a conexão hoje com o meu trabalho, é que eu nunca tive uma boneca comprada, né? Uma boneca sintética, de material sintético. E não que eu não conhecesse, né? A gente ia pro sítio, ia pra cidade, do sítio pra cidade no final de semana, e na casa de alguns dos tios, e eu tinha primas que tinham, então era o único momento assim de brincar, ainda com as regras da dona da boneca. E uma dessas vezes eu fiquei muito pedindo para minha mãe, e eles não tinham mesmo condições de comprar. E aí minha mãe fez uma boneca, mas pensa assim, uma boneca de pano e feito com retalhos. Então eu lembro que a frente dela era azulzinha e as costas era vinho. E a minha mãe fez na máquina dela, que a minha mãe tinha uma máquina daquelas antigas de costura para fazer a roupa para os parentes. Era sempre eu buscando alguma fonte de renda mais simples que fosse, depois de trabalhar na roça. E outro detalhe, que a nossa família não tinha ido para a escola. Então, o máximo ali que havia era quem tivesse feito a antiga 4ª série. A minha mãe era a pessoa que mais tinha estudado ali, e algumas coisas ela lia para a família, ela explicava. A gente não tinha televisão, não tinha energia elétrica, era só rádio. E o meu pai, analfabeto, meus avós. E nesse mundo, a minha mãe queria, mesmo nessas dificuldades, que eu estudasse. Então, em relação àquela boneca de pano, ela foi muito importante, muito significativa para mim. Foi uma boneca que eu brinquei muito tempo, e eu queria fazer roupinhas, e a minha mãe, depois, quando eu tinha já uns 8 anos, a minha mãe deixou eu mexer na máquina. E era assim um processo muito, não que deixasse totalmente de querer a outra boneca, mas me satisfazia. Era aquela boneca que eu via, me espelhava nas roupinhas das bonecas das minhas primas da cidade e queria reproduzir. Lógico que não saía bem distante, mas era aquilo que eu tinha feito, aquilo que eu conseguia fazer. E isso foi até a gente mudar para a cidade. Mudamos para a cidade por causa da minha mãe, que a minha mãe falou que eu sim estudaria e a minha mãe trabalharia por mim, por ela. Essa é uma parte bem tocante, emocionante, porque mesmo filha única, a gente teve bastante dificuldades financeiras, como a maioria, uma grande maioria da população brasileira, mas essa garra da mulher, essa garra da mãe que quer, através da educação, ter um futuro melhor para a filha, né? Não é nem para si mesma, é aquela plena doação. E a gente foi para a cidade, eu comecei a trabalhar de empregada doméstica, aí eu já tinha 13 para 14 anos,
A minha mãe também foi ser empregada doméstica, meu pai foi trabalhar, aqui tem muito cana-de-açúcar, então meu pai trabalhava na lavoura cortando cana. E até que chegou, assim, a época já do final do ensino médio e eu via que eles não teriam, e nem eu no subemprego que eu tinha, de poder pagar uma faculdade. E sequer, né, na época eu pensei, queria entrar para uma universidade pública, morar na casa de uma tia que morava na cidade grande, que tinha universidade pública, mas eles não teriam condições de eu só estudar, era período integral, faculdade que eu queria fazer letras, eles não teriam condições mesmo de arcar com os custos de moradia, e ainda que ficasse na minha tia seria bem complicado. Ou seja, eu tive uma chance, né, no ensino médio de fazer magistério, que era profissionalizante. E aí eu fiz magistério, estudava de manhã, fazia o antigo colegial normal de manhã e à noite fazia ensino médio. Mas aí a gente chegou no segundo bimestre e não tinha condições mesmo financeiras de eu ficar só estudando. Foi quando eu tive que abandonar um dos dois. E a gente foi pela coerência de que eu precisava de um trabalho, de uma profissão. Então sai do ensino médio diurno e faz o magistério. E aí eu concluí o magistério, muito contente, porque eu queria muito ser professora e era também o sonho da minha mãe. A minha mãe falava muito orgulhosa, minha filha agora é professora. E aí eu me casei e queria continuar, queria fazer a faculdade. Foi quando meu marido pagou a faculdade para mim e foi assim uma batalha, porque os meus filhos têm 1 ano de diferença um do outro, então fazendo faculdade, com os filhos pequenos e serviço de casa, tudo isso que a gente sabe que ocorre, e eu ainda procurando um emprego. Foi uma batalha vencida, né? Fiz faculdade e aí prestei concurso e comecei a trabalhar. E aquilo das bonecas, eu concursei como professora de inglês, aquilo das bonecas ainda estava ali em mim, porque no lugar que eu concursei, eu tanto fazia desenho para tentar ensinar essa língua nova, para não ter que ficar traduzindo, que era essa crença que eu tinha, e eu fazia desenhos e eu fazia projeto de bonequinhos de pano mesmo, mas sem ser cheios, né? E aí eu vi a necessidade de eu fazer mais uma faculdade, fazer pedagogia, que eu queria crescer na carreira, queria ter outros cargos além de professora, né? E nessa época eu fiquei viúva e meu marido faleceu de repente, ele teve um AVC e outra batalha. Mas aí eu fiz a faculdade de pedagogia e comecei a trabalhar na educação infantil e na minha própria cidade. E aí foi quando mesmo eu comecei a querer ter essas bonequinhas para as crianças, né? Já no meu TCC eu já fiz um projeto chamado Bio, que era também aliando inglês na educação infantil e tinha os bonequinhos feitos de TNT. E eu prossegui nisso, depois eu fui também professora coordenadora do estado. Trabalhei no final de semana no programa Escola da Família e sempre levando essas artes manuais. Até que eu estafei do meu trabalho como professora. Em 2013, em setembro de 2013, aquilo tava muito difícil para mim, os meus filhos já entrando em época de prestar vestibular, eu não conseguia ficar presente porque eu tinha 2 trabalhos, eu trabalhava no estado e no município e estava estafante, e todo o contexto escolar de escola pública que a gente bem conhece, e então foi quando eu exonerei o meu cargo. Para minha mãe, ela priorizava ali a minha saúde, então ela me deu todo o apoio, mas eu vejo assim que ao mesmo tempo foi triste, porque tudo que ela fez naquilo de trabalhar por mim, por ela, era para eu ser professora e seguir esse caminho, né? E eu tava me abrindo mão de tudo, mas eu tava realmente esgotada psicologicamente. Fiquei mais de 1 ano sem trabalho, sem fazer nada. E foi uma época boa, porque eu pude acompanhar meus filhos, ir para outros estado para eles prestarem vestibular. Mas foi um tempo que eu comecei a ver que estava faltando algo para mim, de trabalho, de identificação, de fazer um recomeço. E eu sabia que na área ali da sala de aula mesmo, não era aquilo que eu queria, porque eu já tinha ficado estressada, tinha sido bem difícil. Levando meus filhos, nesse último ano do ensino médio, eles tinham aula à tarde e eles estudavam em outra cidade, eu ficava lá esperando eles. Então, uma das vezes eu fui até o comércio e comprei uma dessas revistas que tem bonecas de pano e pensei, nossa, eu podia tentar fazer. Veio aquelas memórias, né, da boneca que eu não tive, da boneca normal que eu queria, a boneca de pano
que a minha mãe fez, as bonequinhas que eu fazia para os alunos na escola. E eu comprei revista. Eu tinha uma máquina em casa que meu finado marido tinha me dado, porque eu já tinha tentado abrir escolinha em casa e eu tinha feito uniforme para as crianças. E essa máquina estava lá parada há uns 11 anos. E eu pensei em recomeçar. Na outra semana, eu andando no centro da cidade, eu vi uma feira na praça. E eu fui até feira de artesanato e artes manuais, e numa das barraquinhas tinha uma cheia de bonecas de pano. E aí eu fui conversar com a artesã que tava lá, perguntar alguns detalhes, porque eram umas bonecas tão bonitas. E aí foi quando ela falou: você não pretende fazer, né? Foi muito acolhedora, falou de associação de artesãos. E aí eu fui conhecer essa associação de pessoas que fazem, né, o artesanato. Eu tenho aqui, inclusive, a primeira boneca que eu fiz da revista que eu tinha comprado, né? Ela tá aqui comigo, tem inclusive aqui marcadinha. Ela foi feita em julho de 2014. É lógico que aqui, hoje eu comparo aquilo que eu já aprendi com a minha primeira boneca, né, os defeitinhos que a gente viu, mas essa daqui foi, assim, uma alegria de eu ter conseguido fazer, comparar com a foto que tinha lá na revista. E nessa associação, uma das coisas vitais que eu aprendi, que é esse conviver. Então eu estava aprendendo a fazer, comecei a pesquisar sobre isso, a revista foi só a primeira coisa, depois eu fazer cursos presenciais, cursos virtuais, e aprendi muito também na associação com essa pessoa que fazia boneca. Então nós éramos em duas, e algo que às vezes a gente sabe que acontece, né, dessa competitividade, mas com essa pessoa fluiu, né? A gente pegava trabalhos para fazer juntas, pegávamos encomendas juntas. E aí, de repente, eu comecei a participar também da feira. E passei a reencontrar e conhecer professores. E de repente eu já estava indo para outra parte, assim, das artes manuais, que era fazer os personagens dos livros. Inclusive tem uma escola muito renomada nessa cidade e uma vez por ano eles trazem um autor e trabalham com os livros desse autor. E foram coisas mais desafiantes, que eu precisava aprender mais para poder atingir essa expectativa que a pessoa tinha. Tinha esse diferencial de ter trabalhado com a educação infantil e ter feito bonecas. E a gente sabe de toda essa emoção, a vida que a criança dá para a boneca, tudo que isso representa para a criança. Então começou a aumentar esse meu público. Eu fazia bonecas que estavam prontas, que ficavam na vitrine da associação, na sede da associação. Fazia também bonecas de encomendas para a escola, fazia personagens, comecei a fazer bichinhos, centopeias, fazia muitas. Na associação tinha outras pessoas que faziam também kits de maternidade, e havia pessoas que pediam bonecas para porta da maternidade, e eu e essa minha amiga artesã nós passamos a fazer. Chegou um momento que eu tive a ideia, poxa, lá tem a associação, eu tenho que me deslocar para essa outra cidade, os meus filhos já estavam para morar em outra cidade devido à faculdade, que eles já tinham ingressado, e aí eu queria ficar mais um pouco em casa, ficar na minha cidade. E foi quando, em 2017, eu tive a ideia, com uma outra pessoa aqui da cidade, de fundar uma associação. E nós fomos atrás disso e conseguimos fundar a associação em janeiro mesmo. Tivemos apoio aqui da autoridade da cidade, conseguimos reunir 48 pessoas. Inclusive várias de uma aldeia indígena que tem aqui, com os materiais maravilhosos que eles fazem. Então, desde 2017 existe essa associação, com altos e baixos, né? Pensa num lugar no meio de muitas pessoas, né? Um espaço numeroso, com pessoas que pensam diferentes. Mas eu sempre gosto de focar, de visualizar aquilo que tem de bom, porque a gente aprende muito junto. E é nesse processo que eu vi, dessa busca por aprender, dessa busca por fazer, por conviver com outras pessoas, que eu fui me tornando uma bonequeira. Muito prazeroso, muito bom fazer isso. Então eu achava que eu já estava, assim, era aquilo que eu queria. Eu gostava muito de fazer bonecas de pano, isso era muito significativo para mim. Estava convivendo com outras pessoas, meus filhos seguindo a vida deles, de estudos, começando trabalho. A minha mãe mora comigo porque meu pai também já é falecido, então estava aqui, continuava nas duas associações, ia lá, deixava o material lá na outra cidade e fazia aqui também. E um dos dias que eu cheguei lá tinha uma boneca comprada. E a pessoa queria que eu fizesse roupinhas e arrumasse o forro dela. Eu nunca tinha feito isso. Roupinhas, ok, tudo bem, né? Eu já tinha feito curso de corte e costura, sabia tirar medidas, produzir. E essa boneca não tinha uma roupa já que viesse com ela, sabe? De copiar. E eram duas bonecas, né?
Uma era para fazer roupinha, hidratar cabelo, e a outra era para consertar o fogo. E eu aceitei o desafio. Mesmo sem ter a experiência, eu tinha sido indicada, né, ela tinha ido lá e quem estava lá na associação falou de mim. E foi a primeira boneca que eu fiz de reforma, aprendendo, buscando, sabe? Começa todo o processo de novo. Buscar aprender, buscar fazer e ter esse relacionamento com outras pessoas, porque a gente aprende, a gente também ensina, é uma troca permanente com outros artesãos. Eu acredito muito nisso, que você não dá para trabalhar sozinha, você tem que ter uma comunidade de pessoas que não precisa nem fazer todo mundo fazer bonecas, mas um detalhezinho de bordado que alguém faça, um crochê. Vendi várias bonecas com roupinhas de crochê, feito por uma outra pessoa da associação. Entreguei assim, ainda receosa, né? Fiquei uns 15 dias para fazer a limpeza da boneca, a hidratação da boneca, a roupinha e o forro, que eu nunca tinha feito. E às vezes você vê ali pronto, nossa, parece tão fácil, mas quando a gente começa a fazer mesmo, a gente começa a perceber as dificuldades. E eu entreguei para ela, a boneca chama Bianca. E eu comecei a perceber todo esse mundo que eu chamo os princípios da reforma de boneca, que eu comecei a perceber que é o nome da boneca, é a vida que ela tem lá na casa da pessoa, a importância que ela tem para essa criança. Tem criança que não dorme sem a boneca. Aí comecei a perceber que eu poderia dar uma boneca que eu já tenho, ela vai para casa da criança, ficar uns dias lá, ela vai cuidar da minha boneca enquanto eu cuido da dela. Essa troca depende da idade da criança, ela aceita, é o mundo da imaginação e do faz de conta da criança ali posto em prática, que dá resultados emocionantes. E essa pessoa achou meu trabalho tão satisfatório que ela passou a divulgar o meu trabalho. E eu passei a ter novas encomendas. E aí, como ela tinha divulgado nas mídias sociais, eu fiz a mesma coisa. Comecei a colocar. Então, em 3 anos, mudou o meu trabalho. De bonecas de pano, foi para reformas de bonecas. E se comparasse em números, eu já fiz muito mais reformas do que as bonecas em si. E em 2017, outra coisa que eu retomei aquilo da educação, porque a associação precisa ter um projeto social, então você precisa desenvolver. Como eu sou uma das cofundadoras, eu sou cofundadora da associação aqui da minha cidade, eu me propus a ir para a escola, né, que já era o meu ambiente, mas sem aquela pressão que eu mesmo me impunha para mim, e fazer um projeto social. E o primeiro foi fazer uns bonequinhos do Pequeno Príncipe com 85 crianças. Não foi fazer para elas, foi ensinar essas crianças a fazerem, desde a escolha do tecido, riscar. E a gente tinha um grupo, né, que para as crianças dizer que era a senhora costureira, as senhoras costureiras, que eram as pessoas da associação, e eu também, fazer essa costura, e levava, e as crianças desviravam e enchiam. E aí eu percebi a minha paixão por voltar para a escola, ensinando aquilo que eu tinha me encontrado, que tinha me feito tão bem, que tinha tirado todos aqueles sintomas que eu tinha do trabalho escolar, e que eu poderia estar na escola. Era uma outra visão de mim mesma, né? Não estou criticando a escola, mas a forma como eu via a escola. E trabalhar com essas crianças. E aí virou um projeto anual, esse projeto desenvolvido por mim, em nome da associação, para fazer com as crianças. E aí as mães das crianças começam, mas eu quero aprender mais. Não tinha como fazer com as mães presencialmente, então migrei de novo para aulas virtuais, fazendo com o público que me procurava. Comecei a perceber também que a pessoa não buscava apenas como fonte de renda, mas um momento ali como o meu, como um momento terapêutico, um momento de se encontrar ali fazendo as bonecas e ter tanto prazer, tanta alegria no processo e também no produto final. Aquela frase de fui eu que fiz. Cada boneca é única, seja de reforma ou seja de construção. Além do projeto que depois eu comecei a fazer, a ensinar mesmo, fazer o molde. E esse é o trabalho que eu tenho me encontrado, que eu tenho me realizado, que eu tenho prazer em ajudar as pessoas. Como eu fui ajudada lá no primeiro dia que eu fui naquela barraca da feira do artesanato, como eu fui recebida por aquelas pessoas, em que não houve competição. A bonequeira
me dando instruções, olha, você pode ir para associação, você vai aprendendo. E é isso que eu quero, retransmitir para as pessoas, passar aquilo que foi dado para mim. Muitas vezes a gente não consegue retribuir para quem deu, mas a gente é multiplicador, a gente passa isso para frente, né? Então hoje eu sou uma professora de bonecas ainda de crianças, mantenho esse projeto. Hoje eu sou rotariana e também para levar esse projeto para multiplicar mais esse projeto, e também professora hoje não presencial devido à pandemia, mas professora virtual de reformas de bonecas, faço bonecas de pano e quero trabalhar com isso de salvar histórias, porque uma boneca que se rasga porque ela é brincada, porque ela faz parte das mãozinhas ativas de alguém com imaginação e com faz de conta. Ela tem uma vida, ela precisa ser reformada, porque é para resgatar essa história, né? São memórias. Cada boneca com um nome. Não é a minha boneca chama Bianca. Não, é a Bianca. E isso é muito significativo e não há preço que pague. Ter encontrado um novo trabalho, ter encontrado um novo sentido nesse trabalho, e ainda naquele ambiente que foi sempre o sonho, né, da minha mãe, de que ela fosse professora, ela não conseguiu, que eu me tornasse professora, e hoje eu sou professora de reformas de bonecas e de bonecas de pano também. E foi muito bom tirar daquele sofrimento de não ter uma boneca comprada, uma boneca de marca, ter tido aquela construção da boneca de 2 cores, da boneca simples de cabelo de pano, bem uma Emília, né, do Pica-Pau Amarelo. Mas que foi aquilo que me satisfez, porque a minha imaginação era aquela boneca, era a boneca que eu queria, era a boneca que eu quisesse. E isso é possível da gente conciliar, inclusive, trabalho. Eu poderia ter continuado sendo professora e bonequeira, ou mesmo essa mudança total de profissão, que é o que eu recomendo. Se você quer ter uma fonte de renda, se você quer ter um momento prazeroso de trabalho, durante o processo todo e na entrega de você ver os olhos brilhando de uma criança ou de uma reforma de boneca e vai para decoração já de um adulto, que eu recebo muitas encomendas de mulheres adultas para elas mesmas ou para elas darem para alguém, fora as pessoas que fazem doação da boneca, né? Eu ainda não achei alguém que fale que essa boneca aqui vai para o lixo. As bonecas doadas, elas recomeçam uma nova história de si mesmas e com alguém. Então é um tipo de trabalho que dá para ser conciliado com o trabalho que você já tenha, ou recomeçar, ou fazer-se. É buscar, é aprender, é tentar fazer, né? A primeira bonequinha aqui dá pra ver, não tá perfeita, e as bonecas que eu faço hoje ainda não são perfeitas, lógico, porque o perfeito é uma busca, né? A gente não vai atingi-lo, mas a gente pode ir melhorando. Então eu tenho que fazer, eu preciso conviver com outras pessoas que já têm mais experiência que eu, e de repente eu sou também experiência para alguém, e aí a gente chega no ser, que é o tornar-se mesmo uma bonequeira, alguém que salva bonecas, que salva histórias, memórias e emoções.